Graça e paz a todos. Amados, vamos falar um pouco sobre essas coisas que a gente ouve muito em muitos canais de restauração, sobre campanhas, jejuns. Não que eu estou amaldiçoando essas coisas, mas o que é a Bíblia? O que a palavra do Senhor fala sobre essas coisas? No livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: Eu sei, Senhor, que a vida do homem não lhe pertence. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Então, para começar, como nós entendemos isso, meus amados? Não compete ao homem dirigir os seus passos. Eu sempre falei para vocês, quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Deus determinou tudo antes da fundação do mundo. É o que eu vejo. Alguns irmãos creem que não, nós temos o livre-arbítrio e tudo, mas isso aqui não é assunto de livre-arbítrio e predestinação, não, tá? Eu estou falando de acordo com o que eu vejo, o proceder do Senhor. Então, tudo que está para acontecer, vai acontecer, a gente querendo ou não. Tanto é que Jesus falou que no mundo tereis aflições. Vai ter. O próprio Jesus já afirmou isso. Mas falou para termos bom ânimo, porque o mundo é o deserto. Nós estamos aqui para aprendizado. Então, vai ser uma campanha que vai fazer com que o cônjuge volte mais rápido, ou vai ser o seu mau proceder que vai retardar esse processo, vai alongar esse processo. O que Deus quer com tudo isso? Ele quer que nós venhamos a buscá-lo de todo o coração. Deus usa as provações, se eu não me engano está no livro de... É isso mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, nós vamos ter que ser entristecidos por todo tipo de provação. Vai ser provação na saúde, um desemprego, problemas familiares, no matrimônio, entende? Isso aí Jesus já falou. Então, não tem como, meus amados, nós atrasarmos o processo ou trazer rápido a solução. Então não vai ter campanha que faça isso. Agora, se a pessoa fala que vai fazer uma campanha para poder congregar, uma campanha com o intuito de congregar com os irmãos, de buscarmos mais o Senhor, estudarmos a sã doutrina, entende? Ver qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Agora, parando de dar aqui a minha opinião de acordo com o que eu vejo o bom proceder do Senhor, vamos no livro de Jeremias, capítulo 9, fala sobre a carta aos exilados, quando o povo de Deus foi exilado para a Babilônia. Então Deus havia falado com o profeta Jeremias: Jeremias, vá até esse povo, já que eu já levantei vários profetas, mas eles maltrataram os meus profetas, eles não quiseram ouvir. E eles vão ficar 70 anos na Babilônia. Nisso levantou um falso profeta, Ananias, que falou que o Senhor tinha falado com ele que o povo não vai ficar 70 anos lá não, seriam só 2 anos, que logo eles voltariam. E Deus falou assim: Jeremias, vai lá, volte, fala para o povo que eu não falei nada para esse profeta. O que ele está falando é mentira. 70 anos foram determinados, não vai ter campanha, não vai ter nada que vocês possam fazer que vai trazer o povo de volta. É um processo, meus amados. E começa assim, Esse é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e todo o povo que Nabucodonosor deportara para Jerusalém, de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, rei Joaquim, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais
Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, preste atenção ao que diz a carta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus estava falando para os que estavam na provação, no exílio. Construam casas e habitem nelas. Plante jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que tenham também filhos e filhas. Multiplique-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Orar pela quem? Pela Babilônia, o povo que levou eles exilados. Porque a prosperidade deles, desse povo, depende da prosperidade dela. Então, temos que torcer para que esse governo ruim da Babilônia prosperasse. Porque Deus falou para que nós passássemos a viver naquela cidade. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixe que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Olha os falsos profetas, parece que é santo, mas não é nada. Não dê atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem os 70 anos, olha só, 70 anos. Alguns profetas estavam dizendo que não. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta a este lugar. Deus é Deus de restauração. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para você. Não vai ser quem faz campanha, nada disso, nem esses falsos profetas. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhe dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os enviarei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Ó restauração! Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. Eu os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Assim diz o Senhor. Então, meus amados, o que está dizendo aqui? Aceite o processo. Aceitando ou não, ele vai ter. Esse processo é inegável. Estão passando por problemas no casamento, passando por problemas, outros problemas, aceitem. Não vai ter campanhas, não vai ser igrejas físicas que vai fazer com que esse processo seja curto ou prolongue. Deus tem um tempo determinado para cada um de nós. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer. E o diabo tentou ele desses 40 dias e 40 noites, o tempo todo. Mas Jesus não pecou. Mas ele teve desejo de comer no final dos 40 dias. Mas ele não pecou. Então ter desejos não é pecado. Nós que estamos no processo do casamento, eu sinto desejo de me deitar com do sexo, a mulher pode sentir, ou o homem sentir. Isso não é pecado, meus amados. Isso não é pecado de forma alguma. Pecado é vocês, mesmo sendo o repudiado, vocês se deitarem com outra pessoa. Ou vir a se casar. Não, o pastor da minha igreja falou que eu posso me casar, porque aí sim o sexo vai ser abençoado. Claro que não. Você já vai estar se casando com um segundo casamento. Então, qual é o processo? Vocês têm que carregar a cruz. O que é carregar a cruz? Algo pesado? Não é algo pesado. Quando você buscar o Senhor de todo o coração, Ele prometeu que não deixará achar. Olha só. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim ao processo. Vocês vão orar, tá? A mim e eu os ouvirei. Mas por que Deus vai ouvir? Se você buscar de todo o coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Não vai ser se casando com outra pessoa, aí vai à igreja, ora. Deus não vai ouvir o clamor de vocês, porque vocês estão em desobediência. Então, esse processo não é difícil de compreender. E como é que a gente passa por esse processo? Buscando o Senhor. Buscando Ele de todo o coração.
O povo hebreu ficou 40 anos peregrinando no deserto. Deus não deixou eles. Aquele deserto, 40 anos, foi para humilhá-los, entendeu? Isso a gente pode encontrar no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 ao versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Quem é que é repudiado, quem não é humilhado? Eu sei que tem muitas pessoas aí, muitas mulheres que foram repudiadas pelos seus maridos, onde o seu marido já está com outra pessoa. Tem relatos de pessoas que testemunham dizendo: olha, ele veio buscar nossos filhos, nossa casa, eu vi a mulher dele, a atual mulher dele, com ele no carro. As pessoas se sentem afrontadas. Eu sei que o processo não é fácil. Eu sei que muitas pessoas, às vezes a gente está perguntando, vem trazer notícias de qual a gente se entristece. Nós somos seres humanos. Entendeu? Então, é Deus que quer nos humilhar. Porque tem muita gente no nosso meio, religioso de plantão, que fala que Deus é amor, não faria isso. Deus quer nos humilhar mesmo. O doutor não falou, durante esses 40 anos, para humilhá-los. Por quê? Essa humilhação vai nos colocar à prova. Eu estou sentindo humilhado, entende? O meu cônjuge está com outra, entende? Eu vou me casar, meu pastor falou, chuta que é macumba, casa-se com outro. Porque, de repente, esse casamento não era de Deus. A gente escuta isso, né? Então, você pode se casar com outro. Para quê? Para deixar ele ser humilhado? Não, esse é o processo, meus amados. Então, é isso que vocês têm que entender. Existe um processo. Se eu estou 9 anos no deserto, se são 9, 10, não sei quantos anos que vão ter que ser, o de vocês, uns 2 anos, outros alguns meses, tem processo aí que durou só 2 meses, a gente não sabe qual é o processo, entende? Agora, hoje eu não me sinto mais humilhado, porque eu entendi o processo, eu entendi que quem é o que está precisando de salvação agora não sou eu, porque o Espírito de Deus habita em mim. Eu entendi qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Agora, o meu cônjuge, ele precisa de libertação. Se ele estiver vendo esse vídeo, se a minha esposa estiver vendo esse vídeo, ela pode achar isso ridículo. Agora, eu entendo se ela achar isso ridículo, porque ela ainda não foi liberta, entende? Então, eu hoje me sinto muito fortalecido. Mas eu preciso me alimentar da sã doutrina dia após dia. Tá? Tem pessoas que falam que tem que ir à igreja. Tudo bem, desde que vocês vão à igreja bíblica. Tá? E coloque tudo à prova que o pastor falar. Falar alguma coisa, vocês anotem, vão em casa, estudam na Bíblia para ver se está batendo o que está falando da sã doutrina. Porque está muito difícil encontrar uma igreja bíblica. Então, meus amados, assumam o processo. Eu gosto de seguir uma campanha. Vão à campanha. Mas a campanha nunca é para poder acelerar o processo. Não existe isso na sã doutrina, tá? A campanha é para você buscar mais o Senhor, você congregar com os irmãos, fazer uma célula, uma campanha online, entende? Para você entender mais qual é a boa e perfeita vontade do Senhor. Tá bom? Então, finalizando aqui agora, eu vou ler para vocês o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Fiquem os irmãos na paz do Senhor Jesus.